Alô? Tem alguém aí? Será que vocês são como eu, que perdem o sono pensando no mercado cervejeiro? Por que as cervejarias seguem fazendo Reis e IPA tudo igual? Qual é o tamanho do mercado cervejeiro artesanal no Brasil? Quantas cervejarias ciganas tem no país? Dos estúdios da Pint Network, eu sou Ludmila Almeida, mais conhecida como Hipacondríaca, e o Surra de Lúpulo de hoje é transformando uma cervejaria em uma indústria de bebidas. A gente não tem previsão legal para adicionar nenhum nutriente em bebidas alcoólicas. Não tem. Simples assim. Ah, mas eu achei uma brecha. Não. Tem vitamina D adicionada? Não, tá? Eu não deixo nenhum cliente meu fazer isso. E se ele optar por fazer, estarei pegando minha malinha e indo embora. Considerando que a gente tem atualmente a gente precisa lançar coisas rápido. E o desenvolvimento de produtos não é rápido. As pessoas acham que eu quero baixar, o açúcar dessa bebida. Vamos lá, vai levar meses. Eu não tenho uma fórmula mágica para te dizer, bota para rodar isso aqui, vai funcionar, tá? Então, tendo isso em mente, a minha recomendação sempre é teste de forma terceirizada. Terceirize esse produto. Isso é um trabalho em conjunto com o profissional da contabilidade e tudo mais. A gente trabalha de forma multidisciplinar nesse caso. Mas o empresário tem que estar ciente de que as bebidas têm impostos, taxações diferentes e que variam muito, tá? E aí, claro, eu digo que é um trabalho multidisciplinar, porque se o contador me disser assim, Carol, essa bebida aqui vai ter um impacto muito grande na empresa. Às vezes, inclusive, o custo de produção é muito menor do que a cerveja. Mas a margem vai ser muito pequena, porque tem uma infinidade de impostos que não estão previstos para a bebida alcoólica. Minha convidada para esse papo é Carol Assunção, da Ciclo Alimentos, engenheira de alimentos e mestra e doutora em ciências e tecnologia de alimentos, especialista em consultoria para alimentos e bebidas, responsável técnica em indústrias de bebidas desde 2018, com experiência em registros do mapa, segurança de alimentos e controle de qualidade. Quinta-feira, 21 de maio de 2026. Nós estamos falando da Stannis aqui há mais de 18 meses, vocês sabiam? Eles são os nossos parceiros mais antigos e é bom demais falar de um projeto que a gente acredita tanto. Mas para quem ainda não conhece a Stannis, eles são de Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina, e toda vez que a gente fala que eles fazem uma cerveja de qualidade, não é só balela, é porque os números falam por si. No World Beer Cup 2026, que é a Copa do Mundo das cervejas, com mais de 8 mil rótulos inscritos de 50 países, a Stannis levou ouro. No Brasil Beer Cup de 2025 foram 37 medalhas e o título de cervejaria do ano pelo segundo ano consecutivo. Antes disso, ainda foram 2 medalhas de ouro no Brussels Beer Challenge na Bélgica. E isso, gente, não é sorte, isso é consistência. E é exatamente por isso que faz todo sentido ter Stannis do nosso lado. Se você quer experimentar uma cerveja que derrota gigantes europeus em degustações às cegas, acessa www.stannis.com e use o cupom SDL12 para ganhar 12% de desconto. Stannis, feita em Jaraguá do Sul e premiada no mundo inteiro. Agora sim, doutora Carol, porque aí eu posso chamar de doutora, a pessoa doutora de verdade, né? Tipo advogado que é doutor e não é doutor, entendeu? A gente costuma fazer a primeira pergunta tentando entender por que caceta trabalhar com cerveja. Mas você foi além. Eu sei que você não trabalha só com cerveja. Você foi além de trabalhar com cerveja. Você casou com um dono de cervejaria. Que loucura! Sim, pois é. Mas as coisas foram meio por acaso nesse sentido, viu? Porque quando eu comecei a namorar com o Daniel, antes de me formar, então eu nem fazia ideia de que eu ia trabalhar com bebidas um dia. E ele já fazia cerveja. Então... Entendi. Será uma coisa foi levando a outra? Unimos o útil ao agradável. Entendi. Entendi, Brasil. É a pessoa que gosta de problema em casa e na rua, entendeu? É mais ou menos isso.
Você gosta do conteúdo que a gente cria aqui no Surra de Lúpulo? Nossos conteúdos te divertem, te fazem pensar? Considere virar um mecenas ou uma mecenas do Surra de Lúpulo através do site apoia.se/Surra de Lúpulo. Outra forma boa de ajudar é compartilhando o link desse episódio com quem precisa ouvir sobre esse papo. E olha que tem muita gente. Também tem um jeito de graça de ajudar, que é avaliando o Surra na sua plataforma de streaming preferida com 5 estrelinhas. Isso também ajuda a plataforma a entender que a gente é relevante pra você e aí começa a nos recomendar para outros ouvintes. Depois do nosso pequeníssimo jabá, vamos direto para o nosso papo. E aí, como introdução, a gente vai trazer aqui algumas informações, que é o Anuário do Mapa da Cerveja, referência 2024, nos mostrou que o Brasil tem 1.949 cervejarias registradas, um crescimento de 5,5% em relação ao ano anterior, e a produção está presente em 790 municípios do país. Mas só para a gente ter uma referência, a gente tem mais de 5.500 municípios no Brasil. Ao mesmo tempo, o consumo de cerveja sem álcool quintuplicou entre 2018 e 2023. Então, o Brasil deve superar 780 milhões de litros desse segmento, tornando-se o segundo maior mercado global da cerveja sem álcool, atrás apenas da Alemanha. Dito isso, uma questão estratégica está apresentada para o mercado. Faz sentido ampliar o portfólio e se tornar uma indústria de bebida mais ampla, não apenas falando de cerveja sem álcool, mas outras oportunidades? Por isso que a gente trouxe novamente, como eu já dito lá em cima, eu vou chamar lá mais uma vez desse jeito, doutora Carol Assunção, que ela veio nos ajudar a entender quais são os desafios, soluções para essa diversificação acontecer da maneira mais suave possível, digamos assim. Bom, então, Carol, vamos lá. Eu acho que era importante a gente explicar quais são as principais diferenças entre um processo de fabricar cerveja e outros tipos de bebida pra gente, sabe, botando o pezinho na água. Tá gelado? Vamos lá. Sim, considerando bebidas alcoólicas e não alcoólicas que não sejam cerveja, a gente tem diferenças básicas como a fermentação, né? Muitas bebidas não alcoólicas não são fermentadas, eu diria a maioria. Elas são obtidas somente por mistura, né? Então a gente tem essa... acho que seria a maior diferença entre fabricar só cerveja e fabricar outras bebidas alcoólicas e não alcoólicas, tá? Então, assim, geralmente a gente vai ter mudança em tratamento térmico, né? Tem muita cervejaria que não pasteuriza a cerveja, né? E outras bebidas alcoólicas e não alcoólicas a gente precisa considerar a pasteurização para ter uma estabilidade de vida de prateleira, né? O que pode também ser manejado com o uso de aditivos. Então tá aí um grande diferencial também, que em outras bebidas não alcoólicas e alcoólicas a gente tem uma gama bem grande de aditivos permitidos, né? Então é uma outra parte técnica, tá? Interessante. Tem também a questão da carbonatação, né? Que a cerveja já tem uma carbonatação ali natural e pode ter, além disso, a carbonatação forçada. E para outras bebidas vai ter que ser obrigatoriamente, caso não sejam fermentadas, né? É obrigatório a carbonatação também. E aí a gente entra numa gama de carbonatação mais leve, carbonatação maior, né? Uma carbonatação... mais intensa. mais padrão. Certo. Né? Tem muitas bebidas levemente gaseificadas também. Entendi. Bom, aí uma coisa que você falou, de cara quando você começou essa resposta, eu fui falar do fermentador, da fermentação da cerveja, né? Então uma cervejaria já tem fermentador, já tem vase, já tem controle microbiológico. Alô, alô, graças a Deus, tomara que sim. Esperamos que... Né? A gente faz voto de fé que sim. Então, o que normalmente precisa ser adaptado na estrutura física para se ampliar o portfólio? Tá. No caso de já estar funcionando, né, uma cervejaria, a gente tem algumas adaptações que a gente pode fazer, ou se a gente está assim, tenho muita grana, vamos fazer tudo do zero, né? Vamos. A gente tem essas duas opções, mas... Vamos nos dois cenários, vai aqui. Considerando que temos ali já uma estrutura, a gente tem tanques que recebem uma bebida fermentada. E quando eu vou produzir outras bebidas, principalmente bebidas alcoólicas mistas, né, que tem aí os coquetéis, que abre uma gama absurda de produtos, essas bebidas não são fermentadas. Então a gente tem de cara o risco microbiológico de eu contaminar a minha outra bebida com os micro-organismos presentes na cerveja. Então aí eu tenho opções, ter tanques somente para a produção de outras bebidas que não sejam cervejas, e aí vão ser tanques somente para mistura, porque essas bebidas são basicamente misturas. E também,
claro, o cenário ideal é ter uma área isolada, uma planta ao lado, uma segunda área de produção, para eu ter a manipulação de bebidas que não sejam fermentadas. Ou também a gente pode ter o que a gente chama de sequenciamento de produção. Então, eu vou da minha bebida a de menor risco para a de maior risco. Por exemplo, vamos supor que eu estou produzindo um coquetel, um refrigerante e uma cerveja. 3 linhas, tá? Uhum. Mas eu vou manter na minha própria, na planta que eu já tenho. Então, eu vou começar produzindo refrigerante. Pode ser um dia da semana, 2 dias da semana, uma semana inteira. Depois eu vou passar para a bebida com álcool, que é mista, que é o coquetel. E depois eu vou passar para a cerveja. Porque aí o meu risco de contaminação diminui. Uhum. Tá? Porque se eu começar com a cerveja... hoje eu vou fazer cerveja. Aí de tarde, mudei de ideia, vou fazer um refrigerante. Não é legal, tá? Não é bom, não é recomendado. Então, a gente tem várias opções que podem ser analisadas de acordo com a planta, de acordo com as possibilidades estruturais, financeiras. Temos aí algumas questões e é de bom tom, digamos assim, rever o CIP. A higienização toda. É bom ter um CIP mais pegado, mais validado mesmo, para fazer a troca de bebidas. Perfeito, perfeito. Aliás, CIP é um assunto que a gente ainda não tocou profundamente aqui no Surra, mas, se não me engano, se não me falha a memória, será tocado num programa mais adiante. Estamos até com a convidada engatilhada, mas é importante você falar isso, porque se a gente não sabe se a torneira está sendo feita CIP no bar, socorro, Deus! Enfim, aí vamos lá, você já começou a triscar na nossa próxima pergunta, que são os cuidados críticos, né? Quando você costuma a produzir cervejas diferentes no mesmo ambiente, né? Então, especialmente com contaminação cruzada, glúten, rotina de limpeza. E aí eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre essa história, porque agora a gente está nessa época da bebida funcional, né? Aí é cerveja sem glúten, 0 glúten. Isso daí é um sanhaço sem fim, porque na cerveja sem álcool, por exemplo, a gente tem na legislação falando assim, ó, cerveja sem álcool é até 0,5% de álcool. Cerveja 0 álcool é cerveja 0 álcool. Isso tá ali. O consumidor, muitas vezes, pode não saber isso, mas quem trabalha com produção de conteúdo, tenta explicar, e eu acho que as cervejarias que produzem cerveja sem álcool tentam explicar, mas nunca é demais. Agora, no glúten, eu não vejo, não é que eu não consigo entender, eu consigo entender, mas é porque eu fui procurar. Isso não fica tão claro, assim, pro consumidor de bobeirinha. Então, primeiro, vamos reformular. Quais são os cuidados críticos para quando você começa a produzir cervejas diferentes no mesmo ambiente, né? Então, contaminação cruzada, glúten, rotina de limpeza. O que seria uma cartilha bonita na cartilha da doutora Carol? Somente para cerveja? Não, você está produzindo outras bebidas, né? Você está produzindo, faz de conta como você falou, você está produzindo refrigerante, RTD, Tá. Sei lá, cidra. A gente tem muitas cervejas sem glúten já, né? Então, por isso que eu te perguntei. Mas assim, claro, mantendo a produção da cerveja e a produção de outras linhas na mesma estrutura, a gente precisa ter um cuidado com isso. A gente tem, hoje em dia, um limite de ppm ali, de glúten, que pode estar presente. Não lembro de cabeça, mas a gente tem. E aí, o que acontece? As cervejas sem glúten, hoje em dia, elas são feitas da mesma forma com o malte de cevada, de trigo, qualquer outro malte que contenha glúten. E aí, durante o processo, é adicionada enzima para fazer a quebra ali, né? E não ter mais o glúten no produto final, ou ter a mínima quantidade possível. E aí a gente pode dizer, sim, que essa cerveja é 0 glúten, baseado em testes rápidos e análises laboratoriais, tá? E aí a mesma coisa, mas no rótulo vai estar escrito sem glúten, mas vai estar escrito também que o malte é de cevada, que é, né, um cereal que contém glúten, tá? No caso de eu ter outras bebidas envolvidas, a gente vai basicamente partir do mesmo princípio, que a gente pode sim, aquela bebida vai ser naturalmente sem glúten, mas por uma questão de estar no mesmo ambiente, ter a contaminação muito possível com compartilhamento de equipamentos na hora do invase, por exemplo, compartilhamento de mangueiras, de válvulas,
equipamentos e pequenos utensílios da cervejaria, quando são compartilhados, eles carregam o glúten com eles. Uhum. Não é assim, vou limpar aqui e o glúten vai embora. O glúten não vai, tá? A gente realmente tem que ter uma limpeza específica para o glúten, né, e demais alergênicos, para a gente poder dizer que não tem. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tu pode dizer que a bebida ali, tu pode dizer não, tu vai dizer que a bebida contém o glúten porque ela está num ambiente em que se produz bebidas com glúten. Mas se tu analisar a bebida e comprovar que não tem glúten na bebida, aí tu vai poder dizer que a bebida é sem glúten. Hoje em dia a legislação brasileira, ela não tem o pode conter glúten, como a gente tem para alergênicos. Pode conter trigo, aveia, cevada, pode conter ovo, né? A gente tem uma lista de alergênicos. Hoje em dia a legislação brasileira, ela é baseada em tem ou não tem glúten. Uhum. Se tu tem a possibilidade de haver glúten como contaminação, contém glúten. É o caminho seguro, porque a gente está lidando com a saúde das pessoas, além de qualquer coisa. Primeiro, né? Pois é. Eu vou trazer um exemplo aqui de uma cervejaria que eu não vou citar o nome, para meu advogado me proíbe de citar o nome de vez em quando. O jurídico. É. Do vai dar merda, né? É o departamento de vai dar merda. Que, teoricamente, mudou todas as cervejas, que eu acho que, de repente, acho que é o padrão correto do tipo assim, eu vou produzir cerveja sem glúten. Você tem que migrar todo o seu portfólio dessa maneira, sobretudo quando você é uma fábrica independente. Não tô falando de uma Ambev, de uma Heineken, que tem estruturas que podem até ser separadas, não faço ideia. Ou tem um processo bizarro de higienização e controle, que eu acredito que tenham. Migrou toda a linha para poder, entre aspas, ter a garantia de dizer que é sem glúten. Eu ainda assim fico achando bastante perigoso, porque quando você lê um sem glúten no rótulo, para o celíaco, para quem é alérgico de fato, ela ainda assim não é segura, não é isso? É. Não tem garantia de ser seguro. Assim, se está no mercado, o produtor tem que garantir a segurança daquele produto. Tá. Mas por um histórico enorme no Brasil de alimentos e bebidas alegando ausência de glúten, quando na verdade tinha glúten, eu acredito, e é o que eu vejo na prática, as pessoas que são celíacas evitando o consumo. Entendi. Então é bem complicado. Mas assim, quem quer alegar que não contém glúten em um produto que foi produzido dentro de uma área com contaminação e um produto do qual foi retirado, entre aspas, o glúten, né, que não está presente mais da forma natural, a gente precisa validar a análise e precisa fazer essa análise com frequência. Não é assim, agora eu vou dizer que minha cerveja não tem glúten, vou fazer uma análise, tá, ok, deu 0 glúten, esqueci da vida, agora é só sem glúten. Entendi. E não precisa ser todo lote? Ou sim? Não, cervejarias maiores, indústrias maiores, conseguem fazer de todos os lotes. É o ideal, é o recomendado, seria show, tá? Mas são análises que não são muito acessíveis. Claro. Tá? Elas têm um custo elevado, tem cervejarias que acabam adquirindo os testes rápidos também, mas é muito recomendado que a gente faça com frequência. E aí a frequência vai ser estipulada pelo controle de qualidade do estabelecimento, né? De acordo com, sei lá, eu produzo só um lote no mês. Ou eu vou produzir todos os dias, toda semana. Aí a gente verifica isso para estabelecer uma frequência que a gente, como estabelecimento, faz, tá? Entendi, perfeito. E o teste rápido é tipo PCR? É um teste, se não me engano, não tenho certeza se é enzimático, mas é um teste bem rapidinho, tipo, 2 risquinhos, 1 risquinho. Entendi. Tá grávido ou não tá grávido de glúten, pronto. Isso aí. Tá certo. Carol tá mostrando que diversificar o portfólio exige precisão. E o ponto mais crítico de qualquer bebida fermentada, você já sabe, é a levedura. Fica o spoiler, mais pra frente, nesse episódio, ela vai revelar qual segmento pode ser uma vantagem competitiva real para qualquer cervejaria hoje. Mas, para chegar lá bem preparado, você precisa saber que a fermentação é onde tudo começa. A Pinnacle tem 90 anos de pesquisa em fermentação, 8 cepas disponíveis do Brasil e assistência técnica dedicada, da Heritage Pilsner para lagers consistentes até leveduras específicas para raízes e zero álcool. Tudo para quem quer diversificar de verdade. Então acesse
@pineapple.ingredientes no Instagram para conhecer o portfólio completo e conversar com um gerente técnico que vai tirar todas as suas dúvidas. Então, assim, a gente agora vai sair um pouquinho da parte técnica e vamos para a parte regulatória. E aí a gente vai entender nessa alteração de vou deixar de ser apenas uma cervejaria para virar uma indústria de bebidas, como é que funciona o enquadramento. MAPA, Anvisa, quando a cervejaria passa a produzir bebidas não alcoólicas, tem alguma regulamentação diferente? Onde é que cada órgão atua e onde essas obrigações se acumulam, né? Sim, a gente não vai deixar de excluir nenhuma legislação, nem as do MAPA e nem as da Anvisa, porque hoje em dia a gente já não exclui. A legislação no Brasil, ela se complementa. Então eu posso estar enquadrado pelo MAPA, mas eu uso também as legislações da Anvisa. Tá? Então a gente tem que ter uma visão global nesse sentido. Se a gente vai produzir outras bebidas mistas, os coquetéis da vida, rum, whisky, outras bebidas não alcoólicas como refrigerante, soda, refrescos, sucos, isso tudo é do MAPA. Segue sendo competência do MAPA e aí a gente vai lá e vai solicitar uma alteração de registro. Então nós vamos adicionar atividades ao nosso estabelecimento. Para o estabelecimento que já existe, se vocês forem ver lá no MAPA, a gente pede a autorização para produzir e envasar aquela bebida. Por exemplo, hoje eu tenho autorização para produzir e envasar cerveja somente. Se eu quiser fazer qualquer coisa que não seja cerveja, eu tenho que pedir novamente a autorização do MAPA. Então, eu vou fazer um complemento de registro, digamos assim, é uma alteração. Agora, uma coisa que precisa ser dita, porque é um boom hoje em dia, são os alimentos e bebidas adicionados de proteína, fibra, colágeno. Caceta. Não há o que não haja hoje em dia em relação à adição de nutrientes. E aí para várias bebidas, a gente não tem previsão legal para isso. Então, não, a nossa legislação não diz que não pode, mas também não diz que pode. E aí a gente tem um caminho regulatório aí bem extenso para percorrer em relação a o que eu posso fazer aqui dentro e o que eu não posso. O que eu posso fazer com essa bebida e com outra bebida. E falando nisso, geralmente, bebidas adicionadas de proteínas, como a gente tem um monte hoje em dia, elas são classificadas como suplementos. E aí o suplemento é a Anvisa. Aí é outra história. Tu não pode simplesmente sair produzindo suplemento. A gente tem que fazer uma série de comunicação de produção, de início de produção para a Anvisa. Uhum. Tá? É bem diferente do MAPA. Então, tu até pode ter na mesma estrutura física, tá? As coisas podem ser combinadas. Mas a gente não tem regulamento para adição de nutrientes em bebidas alcoólicas. Tá, então vamos fazer assim, vamos separar essa resposta em alguns pontos. Primeiro ponto, atualmente, no mercado que a gente está vendo de bebidas de uma maneira geral, se você vai hoje tentar falar assim, eu quero abrir uma cervejaria, para com essa ideia. Brincadeira. Vou abrir uma cervejaria. Não abra uma cervejaria apenas. Já faça, de repente, um registro para ser uma indústria de bebidas. Essa seria a indicação da doutora, correto? Seria, porque depois, para alterar... Você começa um processo todo novamente, pipipi, popopó. É isso. Isso, inclusive alterando os documentos da própria empresa, não no MAPA. Contrato social, quais são as atividades que estão naquele CNPJ, tudo muda. Perfeito. Então, se você insistir na ideia de abrir uma cervejaria, não abra uma cervejaria, abra uma indústria de bebidas. Isso. Para caso seu plano de negócio venha a incluir essa atividade depois, você já esteja preparado e preparada para tal. Essa é a primeira coisa, dividindo essa pergunta. Aí você trouxe uma coisa que eu adorei você falar, que foi a questão das bebidas suplementos. Aí vem uma pergunta acessória a essa. Por exemplo, ano passado eu comprei uma cerveja que tinha adição de proteína. E aí o nome dela em inglês era cerveja de proteína. Eu não vou falar o nome em inglês para que não haja nenhum problema jurídico também. E aí, batendo muito, quando eu soltei o vídeo, a Aline do MAPA veio falar comigo, o que é isso? Eu falei, não tem nada a ver com isso, eu só comprei, tal. E aí a gente também tem visto algumas cervejas que falam que estão com adição de vitamina C, vitamina D, vitamina sei lá o quê.
Fala um pouquinho disso pra gente, porque talvez estejam colocando em quantidades que não faz a menor diferença, justamente para não esbarrar nessa questão da Anvisa. E aí você me corrige se eu estiver errada. É só marketing, é só o xixi mais caro que vai sair no final. Ajuda a entender esse assunto, já que a gente tá... Já que você que tocou nesse assunto, eu tava de boa aqui. Pois é um assunto meio complicado, né? Mas o meu jurídico me impede também de falar algumas coisas. Não precisa falar marca, mas assim, me explica, tipo... Né? Sei lá. Mas assim, ó, quando a gente tem a produção de bebidas, principalmente suplementos, em que a gente pode, tá? É legal adicionar... Vamos seguir na proteína. Proteínas e vitaminas e tal. A gente tem um processo dentro da Anvisa de eu comprovar para a Anvisa a segurança disso, comprovar que a quantidade que eu coloquei nesse produto, ela vai seguir a mesma desde o dia que eu produzi até o dia do fim do prazo de validade. Tá. Esse produto está sendo vendido com, sei lá, 5 gramas de proteína. Essas 5 gramas tem que estar no dia que eu produzi e no último dia da validade. E aí entra até Procon, porque tu está comprando um produto que não está entregando o que promete. Então tem essa questão de estabilidade. A gente não tem previsão legal para adicionar nenhum nutriente em bebidas alcoólicas. Não tem. Simples assim. Ah, mas eu achei uma brecha. Não. Ah, tem vitamina D adicionada? Não, tá? Eu não deixo nenhum cliente meu fazer isso. E se ele optar por fazer, estarei pegando minha malinha e indo embora. Entendi. Não tem como. E aí, claro, é uma tendência global a adição de nutrientes. Ninguém pode negar. Isso está acontecendo a nível mundial. Agora, dizem, inclusive, que vamos passar da proteína para a fibra. Entendi. Então, sigo dizendo, em bebida alcoólica, não pode fazer. Agora, em bebida não alcoólica, a gente tem algumas adições aí que são ok de serem feitas, mas precisa ter uma análise regulatória completa. Em bebida alcoólica, não pode fazer. Aí eu vou te fazer uma pergunta. A minha formação original é direito, tá? Eu nunca advoguei, graças a Deus, mas enfim, alguma coisa da faculdade ficou aqui. Existe uma máxima no direito que eu, enquanto pessoa, posso fazer tudo que a lei diz. Eu não posso matar ninguém porque tá escrito na lei que matar é crime. Mas se não tivesse escrito que matar é crime, eu podia matar, tá? Então, por exemplo, eu não deveria atravessar fora da faixa porque eu posso ser atropelada. Mas não tem uma lei que fala assim, ó, se você atravessar fora da faixa, você vai ser punida, é um crime, vai pagar uma multa. Não tem, ok? Já o poder público, ele só pode fazer aquilo que está escrito na lei que ele pode executar. Então, por exemplo, para o poder público botar um dinheiro em algum lugar, tem que ter uma legislação, um decreto, whatever que seja, né? Então, o poder público precisa de uma lei que diga que ele pode fazer. E a pessoa física, e aí eu não sei se isso estende à jurídica, e agora isso me falha a memória, ela pode fazer tudo aquilo que a lei não diz que ela não pode. Então a minha pergunta é, na legislação está dizendo que bebida alcoólica não pode incluir a vitamina, a proteína? Você entendeu a minha dúvida? Entendi. Não está escrito, mas a gente interpreta da forma. Se não diz que eu posso, eu não posso. Entendi. Tá? Mas é uma zona cinza. E tem gente jogando com esse regulamento debaixo do braço, digamos assim, né? Não tá dizendo que eu não posso. Exatamente. Na hora que disser que eu não posso, eu não vou fazer mais. É. Não é isso? É isso aí. Entendi. Tem, geralmente, nos finais ali da redação das legislações, tem proibições e tem, por exemplo, permissões. Então, em várias, já tem alguma coisa nesse sentido. O que não pode ter, por exemplo, agora eu lembrei aqui da kombucha, que é uma bebida fermentada e pode ser alcoólica ou não. É proibido adicionar edulcorante no produto, que é o adoçante. Está escrito que é proibido. Mas também, outro exemplo, está escrito no PIC das bebidas, várias. Este produto pode ter adição de nutrientes como fibras e demais nutrientes autorizados pela Anvisa. Então, a legislação é do MAPA, mas o MAPA diz, esse problema aqui é da Anvisa. Entendi. O que é ok, porque a gente tem que levar, sim, a análise regulatória
olhando para todas as legislações que a gente tem em vigor no Brasil. Então, quem estabelece o que pode ou não pode em uma bebida é o MAPA. Mas eu preciso olhar se a Anvisa não me impede. Perfeito. Então, você acredita que a gente vai ter um enfrentamento? Quando eu digo enfrentamento, logo menos vai bater a nossa porta a necessidade de dizer ipsilíteres o que pode ir, o que não pode ir, sem que reste dúvida para que ninguém jogue mais com o regulamento debaixo do braço, dizendo, não estava entendendo dessa forma. É isso? Sim. O novo decreto que saiu em outubro do ano passado, né, ele já teve uma mudança expressiva nesse sentido. Coisas muito boas em relação a isso. Mas quando a gente vai para o parâmetro de cada bebida, a gente ainda tem brechas. Até porque quando é revogado um decreto antigo e a gente está usando um novo, ainda tem gaps entre o decreto novo e a legislação específica de cada bebida, porque nem tudo foi atualizado. Uhum. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Entendi. Nossa, que trabalho chato você faz, hein? Ave Maria, Nossa Senhora, Jesus, acho que eu preferia ser mágica em festa de criança. Eu acho que recreação tá mais legal. Tá em alta, né? Tá em alta. Jesus. Agora a gente vai falar de um assunto que também é espinhoso, que tem a ver com rotulagem e alegações que mudam bastante entre categorias de bebidas, né? Então, assim, a gente está falando de uma indústria de bebidas. A gente já não somos mais apenas uma cervejaria, somos uma indústria de bebidas. Quais são as principais armadilhas nessa transição na rotulagem? Que a rotulagem é um assunto tão importante, gente. Né? É tipo um acordo entre o consumidor e a indústria, eu acho, né? Quando você lê o rótulo e ele tá ali, tem um acordo entre vocês. Ó. Você disse que tinha isso aqui. Exatamente. Só eu vou te interromper um segundinha, porque antes eu fiquei com uma coisa na cabeça e não falei, quando tu disse assim, quando for abrir uma cervejaria, já vamos fazer então, vamos abrir uma indústria de bebidas, não só uma cervejaria. Uhum. Quando tu solicita um registro pro MAPA para diversas bebidas, tu tem que comprovar para ele que tu tem condições, inclusive na tua estrutura física, de produzir todas aquelas bebidas já de cara. Perfeito. Tá? Então, assim, eu vou começar com cerveja, mas eu vou pedir aqui para várias, o que inclusive eu recomendo. O que tu pretende no futuro próximo? Talvez eu queira produzir um coquetel. Vamos colocar. Mas aí tu tem que ter um tanque ali, né, específico para isso, e tu precisa mostrar para o MAPA, olha, eu estou pronto para, se eu quiser produzir coquetel no meu primeiro dia de registro, eu posso. Uhum. Então tem esse parêntese. Perfeito. Vamos a esse parêntese aí, sem problema. Então aí a gente voltando aqui à rotulagem. Fala pra gente, nessa loucuragem toda de mudar, de virar, deixar de ser uma cervejaria apenas para ser uma indústria de bebidas, quais são as armadilhas nessa questão, nessa transição da rotulagem? A gente tem muitas diferenças entre bebidas alcoólicas e não alcoólicas nesse sentido. Porque as não alcoólicas, a rotulagem é obrigatória. Não é rotulagem, a informação nutricional é obrigatória. Para bebidas alcoólicas, opinião minha, a rotulagem é muito mais simples. Uhum. Quando a gente tem uma bebida não alcoólica, a gente começa a ter vários outros parâmetros, como a tabela de informação nutricional, que em 2020 foi completamente alterada pela Anvisa, tá? Mas já está em vigor aí desde 2021, 2022, a depender da empresa. A gente tem, por exemplo, o que a gente chama de rotulagem frontal, que são aquelas lupas que tem que estar no rótulo, no painel principal do rótulo. Então, sei lá, é alto em açúcar adicionado. Eu tenho uma bebida aí não alcoólica que tem açúcar e ele passou ali do limite legal para não ter a lupa. Uhum. Vamos ter lupa. Então, é outra análise a ser feita também. Certo. Excesso de sódio, mas aí a gente já cai um pouco da bebida, não é o mais comum na bebida, mas a gente precisa ver isso. Em bebidas não alcoólicas, a gente pode ter também as alegações. Rico em fibras, rico em vitamina C, pode ter sido adicionado, inclusive. Não tem problema, desde que ele esteja ali na quantidade mínima que a legislação me diz que é considerado fonte, uhum, vai ter alegação também. Então a gente tem um mundo inteiro assim se abre para bebidas não alcoólicas em relação à rotulagem. Certo.
Inclusive, por exemplo, quando a gente tem bebidas alcoólicas com teor mais elevado de álcool, a gente não tem nem data de validade. Então, muitas coisas podem mudar nesse sentido. Lembrando que não é que a bebida alcoólica não possa ter informação nutricional, ela é apenas facultativa. Tu pode dizer para o teu cliente o que tem muitas bebidas hoje em dia fazendo, mesmo sendo facultativo, colocando informação nutricional, principalmente bebidas com baixo teor alcoólico, porque elas atendem um público que está mais ligado nisso, que está mais preocupado com isso e gosta de ter esse tipo de informação. Sim. E isso eu acho que tinha que ser obrigatório para tudo. Eu também acho. Porque, como você falou, só coloca no rótulo cujo a caloria é baixa, o teor alcoólico é baixo, ou seja, espera-se que seja baixo já. Agora eu tô doida pra ver uma lata de New England. Será que não ia ser bom? Mas enfim, deixa aqui a minha ranço com a New England de uma maneira geral. Bom, vamos lá. Cada produto novo precisa ser registrado individualmente, correto? Tem um sistema lá que é o CIP-Agro, é isso? Isso. Então, como é que a cervejaria deve se preparar, ou agora a indústria de bebidas deve se preparar tecnicamente para fazer esse tipo de registro? Então, se mistura um pouco com a questão ali da solicitação de registro, né? Vamos supor que estamos com uma cervejaria e queremos ter uma indústria de bebidas. A gente vai ter que mudar a documentação da empresa, tá? Então, a gente vai ter que ter a atividade para aquela bebida prevista nos quinais da empresa, porque tem quinais específicos para algumas bebidas, outras não. Isso vai ter que ser previsto também. Toda a documentação técnica da empresa. Aí entra o meu trabalho também, né? Eu preciso especificar no meu memorial descritivo, que é um documento obrigatório pro mapa. Ali diz como que é toda a minha estrutura, o que eu tenho de equipamento, o que vai atender isso, o que vai atender aquilo, quando é que eu faço análise de água, quando é que eu limpo meu reservatório de água, e também fala no último item o fluxograma da produção. Como que é a tua produção? Desde tu receber a matéria-prima até tu expedir o produto final. Então ali eu vou ter um fluxo para cerveja, um fluxo para coquetel, um fluxo para refrigerante, para refresco, para soda. Entendi. Então, ali eu tenho que descrever tudo. E aí, uma vez que eu mudo, a cada mudança eu tenho que refazer, obviamente, esse documento. Manual de boas práticas para eu prever já a higienização diferenciada que eu vou ter que ter quando eu tenho mais de uma bebida sendo produzida. Alterações no layout, vou ter que mostrar para o mapa, né, num layout. Aqui ficam os meus tanques para produção de cerveja. Aqui embaixo ficam os meus tanques para produção de bebidas alcoólicas mistas. Então eu vou ter que dizer e comprovar para o mapa que, olha, estou apto com toda a minha documentação a fazer outras bebidas. Quer vir ver? Vem, boba. Que nem aquela trend, sabe? Tem isso aqui, ó. Quer ver? Quer vir? Quer ver? Exato. Tem outra trend. O pau que rola na internet é que agora eu posso produzir outras vezes. Será? É isso aí. Entendi, aí o mapa fica no será. Aí ele vai lá ver. Eu vim aqui ver se o que vocês têm tá batendo com a documentação para eu poder liberar. E é isso aí. Nesse começo de papo, que a gente ainda tem a pergunta para fazer, eu fico me perguntando como é que tem empresa de bebida, de alimento, que trabalha com um responsável técnico só na assinatura. Porque tem esse papo no mercado aí, né? Do tipo assim, não, fulano não, só assinou pra mim. Peraí, bichão. Tem como? Tem que ter alguém que tá de fato olhando pra isso, porque você é chato pra caceta. Tem que ser alguém que gosta muito disso ou que se odeia muito. No caso, eu fico achando que você gosta muito disso. Ou se odeia. Assim, eu acho... Claro, como eu trabalho já há um tempo com isso, basicamente só com indústria de bebidas, a gente já tem as manhas, né? Uhum. E aí, logo nas primeiras conversas, quando alguma empresa vai me contratar, eu já digo, olha, a gente tem esse caminho árduo para fazer as coisas, é um serviço que tem um custo honesto para a responsabilidade que eu tenho. Que você tá assinando, no caso, né? Exato, porque tem... Você não tá assinando só, você tá botando ali, né? Você é responsável técnica. Se der uma zebra, vai bater em você. Inclusive já bateu. Já precisei aí me defender. Então, toda a indústria, de maneira geral, tem dois responsáveis. O legal, que é o dono da empresa, e o técnico, que
sou eu. Certo. Então, quando bate sim no estabelecimento pessoa jurídica primeiro e bate em mim. Então, quando é algo, por exemplo, que pode causar algum mal ao consumidor, vai inclusive para o Ministério Público. Sim. E eu já tive aí que me defender também em um processo até hoje, graças a Deus foi só um, mas é um risco que a gente corre, porque quando a gente trabalha com responsabilidade técnica como um serviço, eu não tô lá todos os dias. Uhum. Então eu vou ou semanalmente ou quinzenalmente, mas todas as minhas orientações estão lá. É uma via dupla de confiança do estabelecimento comigo e eu sabendo que as pessoas estão fazendo o que eu orientei que fosse feito, né? Então, realmente... Cara, que loucura. Tem um caso que a gente não vai falar aqui, que todo mundo conhece, que aconteceu no começo de 2020, numa fábrica em Minas Gerais. E eu tenho certeza que isso deu muito problema, para além daquilo que a gente sabe da fábrica, mas para, de repente, o responsável ou a responsável técnica também. E que, de repente, podia ou não podia estar ciente do que estava acontecendo, né, naquela parte onde deu o problema no tanque. Mas, enfim, não vamos falar desse assunto agora, tá? Vamos pular para um outro assunto que é tão espinhoso quanto e que mexe com o bolso das pessoas, no caso, com o bolso dos empresários, que é a tributação das bebidas, que vai variar bastante por categoria, né? Isso. Então, assim, vamos, se você tiver esses insights para trazer para a gente, quais são os impactos fiscais mais relevantes que o dono e a dona do negócio precisa conhecer antes de diversificar? Tipo, tô indo lá fazer mais coisa, se fudeu. Assim, ó, essa não é a minha área. Uhum. Isso é um trabalho em conjunto com o profissional da contabilidade e tudo mais. A gente trabalha de forma multidisciplinar nesse caso. Claro. Mas o empresário tem que estar ciente de que as bebidas têm impostos, taxações diferentes e que variam muito, muito. E aí, claro, eu digo que é um trabalho multidisciplinar, porque se o contador me disser assim, Carol, essa bebida aqui vai ter um impacto muito grande na empresa. Às vezes, inclusive, o custo de produção é muito menor do que a cerveja. Mas a margem vai ser muito pequena, porque tem uma infinidade de impostos que não estão previstos para a bebida alcoólica. Perfeito. Um exemplo que eu passei recentemente, refrigerante. Refrigerante tem uma taxação bem alta. Não me pergunta por quê, não sei, isso não é a minha praia, mas tem. Uhum. Então, refrigerante é fácil de produzir, é uma mistura. Realmente é fácil. Considerando a produção de uma bebida fermentada, tudo que é só mistura a gente acha muito fácil. Então, tem uma certa estabilidade, mas o impacto de taxações, o impacto de impostos para refrigerante é altíssimo. Tanto é que a gente, às vezes, precisa rever a formulação para a gente enquadrar em outra bebida. Olha só que loucura! Acontece muito. Tá? Então, a gente tenta enquadrar, por exemplo, como refresco, né? Bebida de alguma coisa, não alcoólico. Entendi. Outra que tem uma tributação alta é a soda. A gente também vai lidando com essas alterações, o que a gente puder fazer para alterar o enquadramento, a gente faz. Novamente jogar com o regulamento debaixo do braço, fazendo aquilo que é permitido fazer. E aí, gente, tudo que a gente tá falando aqui tem a ver com estratégia. Exatamente. Né? De qual é a estratégia que você quer conduzir para o seu negócio, para sua cervejaria ou para sua indústria de bebidas, e que não é uma pessoa que vai decidir. Você tem o dono da cervejaria, a dona da cervejaria, da empresa de bebidas querendo seguir por um caminho, vai ter a responsável ou responsável técnico para poder falar, vamos assim, vamos assado, tecnicamente isso. O contador, o advogado tributarista não tem jeito. Como você disse, é uma coisa multidisciplinar. Mesmo não sendo a tua área, você, por ter que trabalhar com isso, você acaba tendo um insight ou outro do tipo, bom, você tá me dizendo que é difícil aqui, deixa eu ver como é que a gente contorna, sem fazer nada de errado, esse problema para poder trazer mais eficiência, né? Fala-se muito na eficiência da produção da fábrica, mas precisa pensar na eficiência do produto no final, né? Perfeito. Bom, depois de debelar desse assunto aqui agora de parte regulatória, a gente vai pro bloco final do nosso episódio, que é para falar de estratégia de mercado, que aí também eu acho que tem muito a ver com a tua experiência do dia a dia no chão de fábrica, né? E de coisas que você viu que já funcionou, coisas que não funcionaram, enfim. Novamente, a gente não tem receita de bolo, a gente não tá falando aqui, faça isso ou faça aquilo. A gente tá falando preste atenção em,
porque já foi testado e etc. Terceirizar uma parte dessa produção ou do invase pode ser um caminho para testar novas bebidas sem um investimento imediato? Você acha que isso faz sentido? Ou quando faz sentido e quais cuidados esse modelo exige? Entendeu? Tipo, eu montei minha cervejaria, virei uma indústria de bebida, mas não tenho. Vou terceirizar para uma outra empresa. Como é que é isso? É melhor? Considerando que a gente tem atualmente a gente precisa lançar coisas rápido. E o desenvolvimento de produtos não é rápido. As pessoas acham que eu faço também desenvolvimento e melhoria de produtos, né? Então, às vezes a pessoa Carol, eu quero baixar, sei lá, o açúcar dessa bebida. Vamos lá. Vai levar meses. Eu não tenho uma fórmula mágica para te dizer, bota para rodar isso aqui, vai funcionar. Então, tendo isso em mente, a minha recomendação sempre é teste de forma terceirizada. Terceirize esse produto. Bate lá na porta da indústria que já produz esse tipo de bebida. Olha aqui, vamos fazer um contrato, inclusive o MAPA solicita contrato de terceirização. Vamos fazer um contrato para a gente fazer um produto aqui, pode até ser parecido com o que tu já tem, mas eu quero mudar isso e aquilo. Vamos testar e vamos ver se o produto é estável, se o produto vai ser bem recebido, inclusive, pelos consumidores. Porque às vezes a gente tem ideias maravilhosas, mas um total de 0 pessoas gostam. Entendeu? Acontece muito também. Porque nossa, eu queria muito ter um produto desse porque eu gosto desse produto. Uhum. Mas o produto não tem saída, porque não cai no gosto do povo, sabe? É um produto com um nicho muito específico. E aí, se tu tem um nicho muito específico, vale repensar se é legal tu refazer toda uma estrutura, tu mexer todo no teu registro já de estabelecimento, né? Tu ter esse custo de desenvolvimento, porque vai ser um custo, sim, é um investimento, mas custa, né? Uhum. Vale muito mais a pena tu fazer, tu testar, e vamos ver aqui, vamos testar o mercado, vamos ver se vai ser legal. Então é tipo assim, você tem vamos ver se eu entendi. Você tem uma planta pequena, cervejeira, e aí em algum momento você fala, poxa, eu acho que eu queria produzir um refrigerante, uma soda, uma cidra, um moonshine, sei lá que cate. E aí você fala assim, eu vou terceirizar isso, eu vou ser cigano nessa parte, numa indústria que já está preparada para isso, testo o produto, funcionou, aí eu começo a fazer a movimentação. Eu posso fazer esse teste sem ter feito alteração na minha empresa? Nos meus quinais e etc, porque eu estou terceirizando? Sim, porque o responsável pela produção da bebida é o responsável pelo registro daquela bebida. Entendi. Então, uma vez que eu quero produzir esse chá aqui, eu vou terceirizar ali no fulaninho da esquina. O fulaninho da esquina tem que ter o registro ativo para isso, e tu pode, obviamente, solicitar essa comprovação. Meu sonho de princesa seria que os RTs se falassem, o que não acontece. Os RTs se falassem, o pessoal da produção se falasse, para que a gente pudesse ter uma corresponsabilidade. Porque aquela empresa vai produzir, ok, a responsabilidade da produção é dela, a responsabilidade até do rótulo é dela, das informações que o consumidor vai receber. Mas a responsabilidade de distribuição provavelmente vai ser minha, né? Então vamos conversar como isso vai acontecer, vamos estabelecer em contrato. Então esse é meu sonho de princesa, que as coisas sejam assim. Devem ser, tá? Entendi. Não tô inventando coisa, deve ser assim. Uhum. Mas é difícil ver na prática acontecer. Entendi. Então você já respondeu a próxima pergunta, que é tipo, não adianta, vai lidando, né, as coisas conforme elas vão acontecendo. Então, de repente, você tem seu brewpub, sua fábrica, não quer fazer essa alteração gigantesca, valida esse produto sendo cigano ou cigana nessa parte. E aí, poxa, funcionou e tal. Aí, de repente, vale a dor de cabeça, o sanhaço de repente, fazer toda a alteração, mudar o que precisar mudar na estrutura da empresa, da fábrica, inclusive, para poder produzir, né? Exatamente. Inclusive, em indústrias maiores, é muito comum a gente ter linhas secundárias, linhas de valor um pouco menor, linhas mais acessíveis para o consumidor final. O que é muito interessante, porque às vezes tu tem um produto de maior valor agregado. Tu tem uma cerveja especial, o teu malte é importado, ela é sazonal, sei lá, tu tem 1000 coisas especiais. Muito legal, parabéns. Uhum. Mas talvez para tu passar o ano inteiro sem perrengue,
seja interessante tu ter uma linha mais acessível. Uma linha de bebidas que tu vá terceirizar e que vai rodar o ano inteiro, sabe? E que tenha um valor de produção mais baixo, né? Um custo mais baixo vai ser mais viável para ti e vai ser mais acessível para o teu consumidor. Então, eu acho que há uns 2 anos atrás, 2 anos, 3 anos, eu estava no Mundial Della Bière e aí fazendo uma gravação para Hipacondríaca, perguntei para alguns donos de cervejaria, cervejeiros que estavam lá, do tipo, você faria chopp de vinho? Porque é um negócio louco, que gera debates acalorados e tal. E aí vários responderam ao contrário do que eu imaginei, a maioria respondeu que sim. E muitos falaram, tipo, eu faria o melhor que eu pudesse fazer. Tipo, entendeu? Tipo, eu reclamo que o chopp de vinho de fulano é ruim, mas eu faria, se eu fosse fazer, eu faria o melhor que eu pudesse fazer. Mas teve uma marca aqui do Rio, que é uma cervejaria independente de médio porte. Eles falaram, a gente não só faria, como faz, só que a gente tem uma marca diferente dessa aqui. Então eu tenho a marca Doutora Carol, que é para produzir essas cervejas que você tá vendo aqui no Mundial. E eu tenho a marca Carolina Treme Treme, que é... Ó, vou registrar, hein? Carolina Treme Treme, que eu produzo meu chopp de vinho lá e que ele não vai estar aqui no Mundial Della Bière. Muita gente nem sabe que a Carolina Treme Treme é da mesma marca da Doutora Carol. Exatamente. Porque tem um plano de negócio distinto, né? Então faz sentido o que você tá falando aí também, e da maneira como cada um quer focar em cada segmento. O famigerado chopp de vinho, ele não pode ser chamado assim, né? Na verdade, ele é um coquetel, ok? Eu tenho um cliente que faz e ele vende muito, muito. Tá enquadrado, bonitinho, como coquetel, segue toda a legislação, vende muito. Então, sim, é algo que as pessoas gostam. Não podia estar escrito no rótulo chopp de vinho, é isso? Não pode. E nem ter nada que remeta a vinho no rótulo. Uma uva. Gente, eu vou no supermercado agora. Vou começar a mandar foto. Tem bastante. Jura? Inclusive, esse cliente, ele já existia há muitos anos, inclusive mais anos do que eu tenho de formada. É uma cervejaria bem antiga. E ele tinha no rótulo uvinhas, paranã. E eu, gente, olha só, não pode. Ai, Carol, mas o meu cliente não vai saber mais, não vai reconhecer. Eu falei, então vamos fazer. Minha recomendação para ele foi, vamos fazer uma comunicação interna, vamos trabalhar a venda desse produto, dizendo, olha, esse aqui é o ex-chopp de vinho. Lembra dele? É ele, mas com uma nova roupinha, né? Ele não tem mais a uva e tudo mais, mas é o mesmo produto. Entendi. O pau que rola na internet. Que isso aqui não era. Lembra da uvinha? Ela não é mais. Será? Enfim. Entendi. É interessante isso. Eu acho que, novamente, como a gente tá na parte de falar de estratégia de mercado, faz sentido você pensar se você não quer, de repente, separar as marcas, né? E atacar um nicho ali e atacar um outro nicho a colar e etc. Interessante. É uma coisa que eu vejo acontecer muito, infelizmente, é o pessoal se emocionar com o fato de fazer cerveja e querer, do nada, ter uma cervejaria. E não faz um plano de negócios, né? Onde pode isso tudo estar previsto. Então, a gente tem muita cervejaria fechando, ao contrário do que o anuário está dizendo, né? Talvez para esse ano a gente tenha uma alteração nisso. Cervejarias que já existiam há muito tempo, fechando e tudo mais, por conta de novas tendências de mercado. Sim, eu vou trazer aqui uma coisa que eu já falo aqui com algumas pessoas mais próximas, enfim. Eu acho que a gente vai começar a notar, a partir de mais 1 ou 2 anos, as cervejarias que fecharam aí no Rio Grande do Sul em virtude da enchente, porque muita gente parou de comercializar e aí estava no processo de tentar vender, ou fechou a fábrica, vendeu equipamento, mas como o registro do mapa está ativo e a pessoa não fez nada com isso, porque teoricamente não era obrigado a fazer nada com isso imediatamente, está o registro lá computando como se estivesse funcionando, e não tá. Então eu acho que vai começar a acontecer uma limpeza, porque o registro dura 10 anos. Então a gente talvez tivesse fábricas ali com 7 anos, 8 anos, 6 anos, e que nos próximos anos, se não foram dados baixas, e aí, consequentemente, quando o registro expirar, essa baixa vai ser tipo um corte seco, entendeu? Então eu acho que nos próximos anos, a gente vai enxergar mais isso. E aí a gente vai ver o que está acontecendo já no mercado americano, que é apresentar uma quantidade de fechamentos.
não mais um crescimento no número de cervejarias, mas talvez um decréscimo, o que não significa que a cena esteja ruim. Significa apenas que talvez esteja mais madura, entendeu? Então, assim, eu acho que são muitas variáveis, né? Eu não gosto do discurso derrotista, mas eu também acho esse ufanismo do tipo, temos 1949 cervejarias. É complicado. Concordo. Enfim. Pra gente ir encerrando o nosso papo aqui, tá todo mundo falando de cerveja low, acho que até menos do que eu gostaria. Low alcohol ou no álcool, né? Tipo, cerveja com pouco teor alcoólico e cerveja sem álcool. Isso é crescendo muito. A gente falou no começo do papo aqui, quintuplicou. No último mapa a gente verifica isso. E aí, eu gostaria de estar vendo mais cervejarias produzindo cervejas com menor teor alcoólico. Cervejas boas, cervejas gostosas, mas de menor teor alcoólico. Assim como a gente já tem visto um avanço em relação ao sensorial das cervejas sem álcool, que também melhorou muito talvez nos últimos 3 anos a gente tenha dado um salto. Tô falando da cerveja independente. A Heineken pegou e falou assim, gente, é isso aqui que é o que presta. Se você quer beber exatamente a mesma cerveja, né? A Heineken lançou a Heineken Zero, que era pra ser igualzinha a cerveja dela. Aí as pessoas falam, uau, é possível. Aí eu acho que a cerveja sem álcool independente não deve cair nessa esparrela de produzir uma cerveja igual a que ela já tem de linha, porque não vai ser igual. E aí, melhor produzir novos sabores. Então, assim, você vê uma vantagem competitiva, uma cervejaria, de repente, entrar nesse segmento de produzir cerveja com menor teor alcoólico, sem álcool, ter na linha de produtos assim? Eu acho que sim, é uma vantagem competitiva. A gente tem várias listas de tendências, né, que são liberadas todo ano e tudo mais, e a gente já vem observando nos últimos 2-3 anos, como tu falou, a forte tendência que vem vindo de bebidas com baixo teor alcoólico, né, que seria até 2%, considerado regulamento para o mapa, e também... peraí, baixo teor alcoólico é até 2%? Se eu fizer uma de 3%, ela não é de baixo teor alcoólico? Quando a gente faz o registro da bebida, a gente tem que dizer ali se ela é sem álcool, se ela é com baixo teor alcoólico ou se ela é alcoólica. De 0 até 0,5 é sem álcool, tá? Então, para o registro, não tem diferença entre 0 e 0,5. Para efeitos de registro, tá? Tá. Aí tem a com baixo teor alcoólico, que é de 0,5% a 2%. E acima de 2%, aí é alcoólica, simplesmente. Claro que 3% de álcool pode ser, sim, considerado baixo teor alcoólico, né? Hoje a gente tem cervejas muito alcoólicas também. A gente tem uma variedade muito grande. Mas até 2% que tá, assim, realmente essa cerveja é baixo teor alcoólico. Entendi. Entendeu? Tá certo. E sim, é uma vantagem. A gente está vendo também uma tendência das novas gerações em consumirem bebidas com menor teor alcoólico. Então eu acho que dá para diversificar os públicos. É isso. E com isso manter uma produção contínua, né? Não algo mais sazonal, o que acontece também bastante. É isso. Parar de brigar pela mesma carteira, começar a abrir novos públicos, né? A gente, de repente, aí você vai conseguir suceder no seu negócio. Carol, minha amiga, muito obrigada. Você aqui pela segunda vez, falando desses temas chatíssimos, Brasil. Conte comigo pra falar de coisas chatas. Gente, tipo, pô, nem parece que a gente foi no show da Lani juntas. São de assunto chato, velho. Pô, tá louco. São as minhas skins. Pois é. Bom, mas a Carol arrasou aqui, destrinchando esse assunto técnico, complexo, chato, mas ao mesmo tempo muito estratégico. Mostra que você não pode fazer tudo o que está envolvido dentro de uma cervejaria sozinho ou sozinha. Você vai precisar de muita ajuda para analisar o mercado. E, ora, veja só, uma engenheira de alimento dando pitaco em mercado. Tá vendo, Brasil? Tu vê, a gente precisa entender das coisas. Pois é. Cada vez mais a gente é especializado numa coisa, mas você precisa ser generalista em coisas que são tangenciais ao seu negócio, né? Sim, exato. Tipo, você tava falando de tributação ali, tava falando de estratégia de diversificação de produto, então tem tudo a ver. Enfim, muito obrigada, foi um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço, o prazer foi meu. Se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradilúpulo, tanto no Instagram quanto no TikTok. Tem sugestão de pauta e convidado? Manda e-mail para contato@surradilúpulo.com.br. É isso, meus amigos, e até semana que vem. Tchau!
Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.